Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas e todos que vão assistir esse vídeo. Mais uma vez no meu canal Abiyala, isto é Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje eu não vou tratar muito sobre conceitos políticos, mas eu vou falar de um assunto bem pontual que merece estar sempre conotado nas primeiras linhas, né, dos jornais, das redes sociais, e deve ser reproduzido de alguma forma para que chegue a maior quantidade de pessoas possíveis, e deste modo as pessoas, o povo no geral, o trabalhador, a trabalhadora que não tem tempo nem para ler um jornal, já que ele perde 2 horas de ônibus para vir da periferia para o trabalho e vice-versa, pelo menos essas pessoas possam ter um conhecimento nem que seja parabólico do que está acontecendo, principalmente nos temas que mais urgem que as pessoas conheçam. A questão do ambiente ou do meio ambiente, né, e a problemática dos povos indígenas. As duas estão interligadas entre si, e as duas estão interligadas não apenas desde o ponto de vista político, ou digamos assim, desde o ponto de vista socioeconômico. Por quê? Porque a luta ambiental tem a ver com a luta pela preservação e a reprodução da vida. Se diz que 5% da população mundial é indígena, isso segundo a ONU. Temos que ver também que muitos povos têm até, inclusive, ainda certo receio de dizer, olha, eu sou indígena, a minha ancestralidade é de lá, de cá, ela é africana, ela é asiática, ela é semita, ela é indígena de Abiyala, ela é occitana, as ancestralidades, elas não são homogêneas. Elas estão em toda parte, em cada um de nós. Só que a questão espiritual também tem a ver com a questão terrena. A questão terrena é a questão sobre as formas de reprodução da vida, que se dão justamente a partir desses guardiões, desses guardiãs, que protegem os pequenos pontos do mapa mundi onde ainda tem floresta, ainda tem produção de oxigênio através da manutenção dos parques, das praças, dos árvores, das florestas, dos bosques, e também a fertilidade da terra para que o pequeno agricultor rural possa semear, plantar e fazer desse plantio a frutificação que vai produzir os alimentos que vão chegar na mesa dos brasileiros, das brasileiras, os não brasileiros, as não brasileiras, do ser humano no geral, em qualquer parte do mundo. Isso não é uma questão apenas brasileira, não é uma questão apenas de Abiyala. Como a gente está situado geopoliticamente nisto que insistem em chamar de Brasil, de São Paulo, de a fronteira lá com o Paraguai, aquele outro lugar, não sei onde, nós temos ainda que lidar com essas questões geopolíticas, geoterritoriais, brancas, mas agora é o momento de lidar, pelo menos utilizando-se dessas nominações geopolíticas, em função de proteger a vida como um todo. Os últimos acontecimentos no estado de Roraima nos leva a pensar exatamente que a finalidade dos que promovem os morticínios, as massacres, os assassinatos, não é apenas matar aquele indígena, estuprar aquela criança, jogar crianças nos rios, desaparecer crianças indígenas. Não é apenas disso. Não é somente apenas dizer, os garimpeiros estão extraindo ouro e eles vão embora e o ouro vai ser vendido. Não, porque aí está o mercúrio, que envenena as águas e que envenena os peixes, que mata todo tipo de vida, que reproduz a vida através do alimento e da água. Ou seja, vamos a pensar bem, vamos a pensar como são as coisas. Os indígenas estão sendo perseguidos, que nem os judeus lá na Alemanha, por uma questão apenas ariana. É uma questão de morticínio, inclusive da própria vida daqueles que alavancam esse tipo de projetos de morte.
em função do lucro, em função do poder, né? Em função de uma glória, de um status. E que tem pessoas atrás que estão consumindo esses produtos, principalmente nas Europas e nos Estados Unidos e no Japão também, que é um país colonialista também. Comprando esses produtos achando que está tudo lindo. Ninguém pensa nos maoris, nos taí, nos tupinambás, nos mapuches. Não, para eles são povos que não existem e não devem existir nessas regiões do mundo onde tem esse poder, onde a terra produz aquilo que eles, os brancos, determinaram de chamar de recursos. Recursos justamente, opa, eu tenho um recurso aqui, é meu, e com isso aqui eu faço e produzo o que eu bem quero que ele seja. Para as cosmovisões indígenas, não somente de Abya-Yala, a natureza ela produz as necessidades que nós precisamos resolver no dia a dia. Água, alimento, abrigo. Necessidade é uma coisa, desejo é outra e vontade é outra. O que eles fazem é desejo e vontade juntos. O que nós pedimos como povos indígenas é necessidade de viver. E essa necessidade de viver está exatamente atrelada à questão da terra, à questão do fruto, do alimento que chega na casa de muitos de vocês, inclusive. E esse ar que ainda mesmo poluído nas grandes cidades, ainda a gente está respirando porque tem povos originários lá na Amazônia protegendo o pouco e nada que está sobrando para podermos ter um pouco mais de oxigênio, para que esse corredor das águas pluviais continuem fazendo o seu ciclo natural e chova tanto lá em Manaus como aqui em São Paulo ou lá no Rio Grande do Sul, porque esses biomas dependem disso. É uma questão de interdependência cíclica espontânea. Quando se matam crianças indígenas, não está se matando apenas essa criança indígena, está se matando todo o entorno. Está se ceifando a vida de moléculas e células que produzem outras moléculas e células que fazem com que eu, inclusive, esteja aqui falando com vocês. E que fazem com que vocês ouçam o que eu estou agora dizendo, e que não é apelo. É uma questão até científica e empírica ao mesmo tempo. A necessidade de defender os povos indígenas não é minha, não é do meu grupo, não é nem de um grupo de WhatsApp. A necessidade de vocês defenderem todos os povos indígenas de qualquer lugar do mundo é uma necessidade para a reprodução da vida de cada um de vocês, para a reprodução da vida dos seus filhos, filhas, netos, netas, para a manutenção da reprodução alimentar, para termos um ar menos poluído, temos uma água mais pura. Nem deveria existir a palavra pureza, porque já causa dúvida, mas pelo menos uma água digna de ser bebida. A questão dos povos originários vai muito além, inclusive, das repressões que ontem aconteceram lá na Argentina, em 3 províncias. Vai muito além da tentativa de golpe que estão dando contra Pedro Castilho, lá no Peru, só pelo fato de ser indígena. A questão vai muito além de uma eleição presidencial, onde ganha um presidente queixo aimara para governar o Estado plurinacional da Bolívia. A questão da vida vai muito além disso, vai muito além, inclusive, de quem está governando no Império Norte-Americano. Vai muito além do que possa dizer o Papa. Está longe, 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 longe demais do Big Bang, não sei que teorias da conspiração, que os extraterrestres, que não sei que fulano que vai vir lá depois de 3 milênios, que Jesus, que Buda, que vai muito além. É a vida empírica, é a vida nesse instante, é a vida dos herdeiros de cada um de vocês, sejam brancos, roxos, azuis, verdes, sejam de qualquer gênero, sejam de qualquer opção dentro da sexualidade humana.
de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer crença. A questão da natureza, cujo 5% da população mundial está protegendo para nós continuarmos a viver e que as cidades continuem existindo e que você ainda de carro possa sair. É a luta transcendental. É a luta que evidencia a urgente necessidade de pôr fim a essas perseguições, porque exatamente vai muito além da política. É uma questão da defesa da vida. Eu tenho 2 filhas, eu quero que as minhas filhas e o meu neto, que eu já sou avô, continuem pelo menos viver e viver de a forma mais digna possível. Que não se trata de ter um carrão desse tamanho, um anel de diamantes. Isso aí é besteira. Isso aí é de gente sociopata. Acumulação. Inclusive eu vou fazer um vídeo falando expressamente sobre o que é acumulação. Acumulação é o pecado original do homem, do ser humano, principalmente dos homens. Sim, e dos homens de poder. Homens brancos, loiros, olhos azuis, olhos verdes, que estão lá na glória, hierarquizados. Porque muitos deles, seus filhos, têm 30 pares de sapato, enquanto a gente sai para a rua em São Paulo e a gente vê gente descalço que não tem um par de chinelos. Porque enquanto tem pessoas que têm 5 ou 6 carros guardados na garagem, tem pessoas aí que não tem às vezes nem para pagar uma condução. Porque enquanto tem pessoas aí abocanhando casas, terrenos, comprando não sei que coisa lá no interior do estado, bancando mineração, comprando alguns indígenas ainda que não têm consciência, dizendo, olha, eu te dou um granito de ouro, tu vais ficar do meu lado. Tudo isso faz parte de uma grande trama, onde está a necropolítica, o morticínio e a falta de dignidade. Que nem os bolsominions, falta de dignidade, sair para uma principal avenida do país, Avenida Paulista, e eles acharem que estão fazendo. E eles não pensam a sua própria vida como células, como moléculas. E a presença deles faz alavancar mais ainda, endossar mais ainda esse desejo voraz, essa vontade mortífera de extrair de tudo que ele vê ao seu redor o máximo possível para seu próprio engrandecimento, seu hedonismo, seu narcisismo, seu egocentrismo. As lutas dos povos indígenas, desses 5%, segundo a ONU, que seria mais ou menos 50 milhões, e eu acredito que seja muito mais, a preservação desse 5% mundial, incluindo todos os indígenas que estão aqui no Brasil, principalmente em contexto rural, em contexto de floresta. Se vocês não ajudam a defender, ou apenas defendem como um cabide eleitoral, que pode ser válido também, mas se for somente esse interesse, não convalida a luta real que nós estamos levando em sentido de defender a vida e de banir todas essas figuras que estão nos poderes, que alimentam, nutrem esse discurso perverso, assassino, criminoso. Portanto, e contudo, pessoal, a luta do meio ambiente também tem a ver com a proteção às nossas crianças indígenas, ao nosso futuro, se é que o futuro exista, a preservação da mata, das árvores, da Mata Atlântica, dos biomas, e que isso aqui tem que ser uma luta internacional. Todos os povos do mundo têm que fazer, todos sem exclusão. Porque quando acabar os últimos pulmões do mundo, da Amazônia, das florestas de Costa Rica e da Guatemala, os bosques da Sibéria e o que está sobrando da Austrália e do Sudeste Asiático,
Quando acabar isso, nem eu vou estar aqui fazendo um vídeo e você nem ouvidos vai ter para me ouvir. Muito obrigado.